Saudações tricolores. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a base do Fluminense. Ou seja, né, os moleques de Xerém. Mas não sobre a base em si, mas sobre o aproveitamento e momento de estar aproveitando esses jogadores no time profissional. Tem alguns questionamentos que precisam ser feitos. Isso é na minha visão, né? Eu coloquei esses 4 exemplos aí porque se a gente for falar da história de Xerém, dos valores que já revelaram, e aí não caberia tantas fotos ali na página, na capa, e seriam tantos e tantos exemplos que não daria como ter espaço para estar nem mostrando nem falando disso tudo. A minha escolha desses 4 nomes, ela tem um propósito. Tanto para falar daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer, né? E o que deveria acontecer. Pelo menos essa é uma visão minha. Não estou aqui para ser dono de verdade, nem para ser expert no assunto, mas a minha avaliação sobre isso, né? Primeiramente, reparem uma coisa. Eu não vou falar nem em nível internacional. Eu vou falar em nível nacional. Procurem aí nos grandes times brasileiros quantos nomes de jogadores que foram revelados em Xerém e que são importantes, aliás, muito importantes para esses times agora. São vários exemplos aí. É só pesquisar. Também não vou ficar aqui citando esses exemplos, porque isso aí alongaria demasiadamente esse vídeo. Eu escolhi esses 4 exemplos para mostrar um pouco, ou tentar mostrar um pouco, o que tem sido feito, como tem sido feito e o que eu acho que pode melhorar, certo? Primeiramente, vamos deixar claro aqui, no vídeo de ontem, eu falei sobre as dificuldades que estamos tendo com o elenco atualmente por conta de lesão, né, dos titulares. Isso daí é um fato e todo mundo sabe, né? Não precisa eu também estar entrando em detalhes sobre isso. E essas ausências, elas têm que ser supridas da melhor forma possível, né? O que se chegaria o mais próximo na qualidade e no desempenho daquilo que nós temos no time titular. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Vamos começar com o André. O André já é um jogador consagrado, é um jogador de nível de seleção brasileira, incontestável,
elogiado por tudo que ele faz e por todos, sem exceção, e merecedor, né? Merecedor. É um jogador que daqui a pouquinho vai estar na Europa, a gente sabe disso. Mas vocês se lembram quando o André foi lançado no time titular do Fluminense? No primeiro jogo, ele foi muito mal. O André, no primeiro jogo, eu não me lembro onde foi. Se eu não me engano, foi jogo lá no Nordeste. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes. Essas coisas, as pessoas que quiserem saber mais profundamente, é só pesquisar na internet que acham. Mas ele não foi nada bem. Ele mesmo, numa entrevista outro dia aí no Charla Podcast, ele falou: a minha estreia no Fluminense foi péssima. Eu fiquei muito mal, foi horrível. E pior, o André quase foi mandado embora do Fluminense. Quase foi emprestado. Por erro de avaliação dentro do clube. Ele esteve com o pezinho no Botafogo. Ele só não foi, se eu não me engano, porque o Fred segurou ele lá. Porque o erro de avaliação teria feito a gente simplesmente perder o André. Esse é o primeiro exemplo. Ele ficou, começou a mostrar seu futebol, não só ficou, como começou a ser lançado e escalado com frequência. É isso que desenvolve um jogador. A gente sabe que jogadores da base, eles oscilam. Tem hora que vão bem, tem hora que vão mal. É muita responsabilidade sair da base para ir pro profissional. Mas se ficar com essa coisa de não colocar nunca, ou colocar quando está perdendo o jogo, ou faltando 5, 10 minutos para tentar resolver uma questão, o máximo que vai acontecer é queimar o jogador. Então por que o André acabou dando certo, mesmo com o início difícil? Porque passou a ser utilizado e escalado com frequência. Ou seja, em algum momento perderam o medo. E deu no que deu. Hoje nós temos um dos principais jogadores na posição do Brasil e quem sabe do mundo. E repetindo, quase foi emprestado. Agora vamos pro Alexander. O Alexander, ele sempre foi, aliás, assim, grande parte dos garotos revelados em Xerém, eles já vêm com uma qualidade, que fique bem claro, qualidade incontestável por todos, né? Porque é um trabalho de excelência e os jogadores que chegam, que conseguem chegar ao profissional, são muito bem avaliados e eles mostram que tem capacidade e acabam chegando lá. Eu já falei do André, como ele foi lançado no time e a história. O Alexander, ele foi lançado porque não tinha opção. Nós não tínhamos um lateral esquerdo que desse conta. O que a gente tinha não correspondia. Nós não tínhamos ninguém, pelo menos com qualidade, especialista na posição para escalar. Aí o Diniz, que foi muito inteligente, num ato de desespero, para conseguir alguém que jogasse ali no lateral, lançou o Alexander. Mas foi só por causa disso. Porque se aquele capitão Moldávia lá, ou se outro jogador qualquer especialista da profissão tivesse dando conta do recado, o Alexander ia ficar lá encostado.
Ia ficar no máximo no banco de reserva, entrar faltando 5 minutos, aquela história que eu já contei anteriormente aqui. E aí, será que o Alexander, hoje, um jogador inquestionável, titular absoluto, estaria nessa situação? Acredito que não. A gente não pode estar aqui afirmando, isso iria acontecer. A gente não pode estar falando isso com certeza. Mas, pelo típico procedimento dentro do Fluminense, para lançar jogador da base e confiar nele, e dar rodagem, e dar minutagem, provavelmente o Alexander não teria tido essa oportunidade, né? Estou falando assim, naturalmente, por ele mostrar futebol, por ele ter qualidade que chamasse a atenção, não só do técnico, mas da comissão técnica como um todo, de falar, esse garoto está arrebentando nos treinos, está jogando muito bem, ele merece uma oportunidade, não só de colocar faltando minutos para acabar o jogo, só para não dizer que não coloca, mas dá oportunidade mesmo. Mas não. Ele só teve oportunidade quando faltou o mínimo de composição naquela lateral esquerda. Aí o que aconteceu? Não, vamos lá. E olha que ele não era nem lateral, né? Ele é do meio campo. Esse moleque aqui tem qualidade, vamos improvisar ele na lateral. E ele é tão bom, que deu conta. Então, por que eu citei o exemplo do André e do Alexander? Para falar do Edinho, eu venho insistindo nessa questão do Edinho. As pessoas podem até falar, esse cara é muito chato, ele está falando muito desse garoto. Mas, nas circunstâncias atuais, no momento, nós estamos precisando suprir posições sem improvisar. Ou se improvisar assim, de uma maneira eloquente, uma maneira assim, não, eu vou improvisar esse jogador aqui nessa posição e eu sei que ele vai render. Mas não é assim que está acontecendo. Nós estamos vendo os últimos resultados do Fluminense, um time completamente diferente do que era 3, 4 rodadas atrás. Um time acovardado, jogando atrás. Ontem até eu quero corrigir uma coisa. Ontem eu falei que o Fluminense estava jogando no esquema 4-4-1. Não, é 4-5-1. Ou seja, a linha de 4 ali atrás, 5 povoando o meio de campo. Mesmo o John Arias flutuando, mas ele fica mais ali, ele cai às vezes pelas pontas e tudo. Mas a característica dele é de ser um meia, né? E não é de ser um atacante. E só o Cano, coitado, tomando trombada de zagueiro lá na frente. Por quê? Porque o time não tem uma saída de bola de qualidade como estava tendo. E aí vem uma ruptura na característica de jogo, né? Você colocar 5 jogadores no meio campo e um atacante apenas lá na frente, apesar que eu falei, o John Arias chega ali, o Pirani, mais uma vez insisto, ele até tentou alguma coisa ali, mas não dá, gente. Não dá, não tem condição. Então é mexer muito na estrutura do time, sendo que o Diniz podia simplificar. Por que não lançar o Edinho simplesmente no lugar do Alexander? Você não mexe na estrutura do time. É um jogador
que vem arrebentando nos treinos, vem jogando muito bem, que eu digo é nos treinos, né? E jogou muito bem também no Campeonato Carioca, eu já disse isso ontem. É só peguem as imagens aí, tem na internet, o Edinho jogando pelo Bangu no Campeonato Carioca. Vocês vão ver a característica dele. Não estou comparando os jogadores. O Alexander hoje é uma realidade. Apesar de que, como eu falei, o lançamento dele foi numa emergência, que não tinha outro jeito. E por que numa emergência não pode se lançar o Edinho? Que medo é esse? Ah, ele é muito novo. Ué, o Alexander também é muito novo. O André também, quando foi lançado lá atrás, é muito novo. E aí não confiaram, não lançaram, não jogaram, não botaram para jogar, e eles deram conta? Por que isso não pode acontecer com o Edinho? Ele não é tão inexperiente assim, gente. Se ele tivesse saindo da base agora, nunca tivesse tido a oportunidade de jogar nenhum campeonato, né? Ah, o campeonato carioca é um campeonato fraco, mas ele jogou contra os rivais. Ele jogou contra Flamengo, ele jogou contra Vasco, ele jogou contra Botafogo e se saiu muito bem. Então isso já não seria um pré-requisito para ter confiança de escalar esse menino para suprir a ausência do Alexander? São características parecidas. Não estou comparando o futebol, até porque um é destro, ele é destro, o Alexander é canhoto. Assim, e muito menos comparando futebol. Eu estou falando de características. É um jogador veloz, que não corre do jogo, que parte para cima, que joga na vertical, que sabe driblar, é habilidoso, sabe fazer aquela função de fazer um lançamento. Vejam lá nos melhores momentos dele no Campeonato Carioca, ele fazendo um lançamento por trás da zaga, por trás do meio campo, do adversário, e botando o atacante em condição de fazer gol. Poxa, Diniz, vai ficar insistindo nesse erro? Vai ficar insistindo nesse erro, sabe? De colocar o time para jogar. Eu estou falando em termos de esquema, igual time pequeno, com 9 atrás e 1 na frente. Não tem como. Então seja mais corajoso. Seja mais corajoso. Faça o que já fizeram ali atrás com o André e com o Alexander. Dá uma oportunidade pro Edinho. Ele está merecendo. As informações que a gente tem, que eu tenho lá de dentro do clube, é que ele está merecendo uma oportunidade. Mas não de entrar 5 minutos ou entrar quando o time estiver perdendo. Aí não. Aí pode até entrar, mas dê oportunidade. Acredite no potencial desses meninos que vêm de Xerém. E sobre esse assunto, Edinho, eu já esgotei, já venho falando nele há dias, e eu espero que daqui para frente agora, sabe, com a ausência do Alexander, o Diniz tem o Diniz e a comissão técnica de uma maneira geral, né, tem essa confiança de dar oportunidade para o menino e dar uma sequência para ele. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender disso, sabe. É claro que futebol não é uma ciência exata, mas ele tem tudo para dar muito certo ali, sabe? E suprir essa necessidade que estamos tendo. E para finalizar, o Wagner. Não é momento, tá? Eu quero deixar claro aqui. Não é momento do Wagner ser aproveitado e profissional ainda. Tá? É muito novo. Muito novo. Tá lá, acho que é no sub-17 ainda. Mas eu quis falar desse menino, para quem não conhece, procurar saber quem é o Wagner. Lá dentro do clube, e quem conhece os jogos da base de Xerém, estão dando esse menino como substituto natural do Ganso.
as características são parecidas, viu? Também tem os melhores momentos dele aí na internet. Coloquem lá, Agner, Fluminense. Tem até um vídeo que diz: Fluminense está preparando um novo Ganso. Mais uma vez, a gente tem que sempre dizer isso. Não é comparando futebol. É um menino muito novo ainda. Tem muita rodagem para acontecer até ele chegar no profissional. Mas tem que ser visto com muito carinho. Porque sim, as características dele, do tipo de jogo, de como joga, porte físico, assim, em vários aspectos, ele lembra assim muito o Ganso, viu? É bom sempre falar isso e insistir. Não estou comparando futebol de um de outro, até porque não tem termo de comparação para um jogador profissional consagrado com um garoto da base, mas as características são muito parecidas. Eu coloquei o Agner nessa lista para vocês prestarem atenção. Quem conhece já sabe o que eu estou falando, e quem não conhece, que vá lá dar uma olhadinha. Tem lá na internet, tem vídeos no YouTube mostrando que sim, nós temos um jogador para daqui a pouco ali ser, quem sabe, um substituto natural do Ganso, né? Isso é muito importante. Então, para finalizar, Diniz, meu filho, qual o problema que você tem em dar crédito e confiança para um garoto que vem da base? Você não confia? Você acha que não está pronto? Mas em algum momento vai ter que lançar. Em algum momento vai ter que usar. Não dessa maneira de final de jogo, mas em algum momento vai ter que lançar. E esse é o momento, para mim, é o momento do Edinho. Assim como o André foi lançado e quase não deu certo e quase foi emprestado, assim como o Alexander, que estava lá, mas não tinha oportunidade, só entrou porque não tinha outro, chegou a vez de tentar colocar ali o Edinho, pelas características que ele tem, pelo futebol que ele apresenta, até para não perdermos o estilo de jogo que nós estávamos tendo até 2, 3 rodadas atrás, sabe? Então, e o Agner, eu falei, eu quis fazer, eu coloquei o Agner nessa lista, que é um jogador que a gente tem que estar ali de olho, que se correr tudo bem com a carreira dele, der tudo certo, vai nos dar muita alegria. Então é isso, saudações tricolores. Eu queria falar sobre isso, sobre a base, sobre o aproveitamento desses talentos no time profissional. Há de se ter cuidado, mas não pode também ter medo. Tem a oportunidade de lançar, tem a necessidade de lançar, lança e confia. Já deu certo outras vezes, por que não pode dar certo agora? Não é isso? Então vamos lá, virar a chave de agora para frente, começar, voltar a ganhar os jogos e fazer um futebol bonito, né? Vitória Fluminense!